Muito boa noite, sejam bem-vindos ao 13º episódio de A Conversa que Faltava. Hoje com uma história tocante, muito forte, com muita intensidade, que vamos ouvir daqui a pouco. Antes só disso, agradecer a todos aqueles que já estão aí desse lado para ouvir o programa e para estarem connosco nesta noite, que vai ser interessante. Vão poder assistir e ouvir uma história muito interessante. Temos já connosco aqui o nosso painel habitual, a Joana Paes, psicóloga, que também nos vai ajudar aqui a perceber na vertente da ciência como é que as pessoas podem ultrapassar um trauma semelhante ao da António. Ultrapassar não, porque, quer dizer, ultrapassar sim, se calhar com alguma dificuldade, mas consegue-se ultrapassar tudo. Temos a Lai, que também nos vai dar a sua visão sobre este tema e da forma como tem ajudado a Antónia. E temos também já connosco a Antónia Pérez, que é a nossa convidada hoje aqui e que nos vai então falar sobre a sua história e partilhar connosco a sua vivência. Quero relembrar a quem também já está aí desse lado que pode e deve deixar a sua dúvida, colocar as suas questões, interagir connosco. Nós aqui deste lado estamos disponíveis para vos responder e para vos ajudar naquilo que for possível. E só dar aqui, antes de irmos ali à Antónia, Lai, 13º programa. Isto tem um significado para além daquele que nós lhe damos, não é? Sim, e hoje aconteceram coisas tão interessantes. Antes de mais, boa noite para vocês, gratidão por estarem desse lado, à Joana, ao Johnny, à Antónia, e a mim também faço parte, e acima de tudo a quem nos está a doar o tempo, quem está desse lado. Porque hoje vai ser muito interessante, é uma história de vida, e cada um de nós tem a sua história, e é uma história marcante. E é nestas histórias marcantes que nós podemos muitas vezes compreender que se calhar a nossa vida é maravilhosa, a nossa vida se calhar não tem problema nenhum, olhando a dificuldade de outras pessoas e a leveza com que muitas vezes abraçam uma nova vida, abraçam uma nova oportunidade de vida, dão-lhe ser a essa vida, dão-lhe movimento a essa vida, simplesmente porque decidiram renascer. E a vida é isso mesmo. Este programa vai nos ajudar a compreender muitas coisas a vários níveis, a nível da mente, a nível do corpo, a nível da espiritualidade, e com aquilo que a gente possa, com o pouco que a gente vos possa doar de conhecimento, de experiência, acima de tudo, que vocês façam com que a vossa vida seja mais rica. E, acima de tudo, Antónia, dares a cara, aceitares o nosso convite, o convite de nós três, porque não há pessoas individuais aqui, nós somos uma equipa, e uma equipa, todos nós temos o nosso valor e as nossas valências dentro da missão que temos, e está tudo certo. Estares aqui em nosso nome, e cada um de nós te vai agradecer com certeza. Admiro a tua coragem, serei tua eterna admiradora, admiro-te mesmo muito. E acho que as pessoas devem dizer o quanto gostam e o quanto admiram enquanto nós estamos cá, não é depois fechar os olhos. Fechar os olhos também deve ser bom do outro lado, acredito nisso, porque eu vivo também nesse mundo, mas é tão bom ouvir deste lado, não é? E, acima de tudo, seres para mim, Lai, és uma referência. E eu gosto de ter pessoas como referência na minha vida e gosto de ter pessoas que me inspirem na minha vida. E tu tens essas duas valências. Tu, para mim, és uma inspiração de alguém que a vida lhe pregou uma partida daquelas partidas duras, mas que tu agarraste àquilo que a vida te deixou, que ela te deu, e com os limões azedos que a vida te deu, tu fizeste uma limonada. E isso, é qualquer coisa. Por isso é que és uma inspiração e uma referência. E acredito que o número 13 é um número místico, não é? Dizem que é o número do azar. Para mim todos eles são de sorte, mas se nós fizermos 13 e 1, 4
4 significa trabalho em numerologia, não é? Nós estamos em missão, nós os 4 aqui estamos numa missão, nós estamos ao serviço, não é? Nós estamos ao trabalho do próximo para que de alguma forma as nossas questões, as nossas respostas, as nossas experiências e este programa em si ajudem outras pessoas a olharem para ti e para outros casos como o teu, como inspiração, como referências, não com uma conotação negativa ou com um olhar de pena, não, todos nós estamos ao mesmo patamar. E a amputação, há pessoas que têm os membros todos e são amputados no cérebro, não é ou não é? Há pessoas que são amputadas no coração, têm sentimentos. Então vamos fazer com que este assunto sobre a amputação seja um assunto leve, um assunto que seja prazeroso falar dele. Por isso, gratidão a quem está aqui e a quem está do outro lado. Joana, boa noite. Boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite. Agradecer a Antónia pela coragem em partilhar a história, a vivência e, no fundo, para ser, como a Lai disse, um exemplo nesta redescoberta, que é a vida, que no fundo é redescobrir uma forma de viver com sentido depois de se perder uma parte daquilo que idealizamos, e no fundo é preciso muita coragem para voltar a falar no assunto e para contá-lo com um sorriso, que é aquele sorriso que a Antónia nos mostra sempre, e se calhar mostrar a alguém que a vida não tem que ser aquilo que era, mas pode ser algo diferente e igualmente prazeroso. Basta estarmos no caminho e com as pessoas certas. Muito bem. Antes de irmos, Antónia, só para contextualizar quem está aí desse lado e eventualmente possa não conhecer a Antónia. A Antónia, em setembro de 2005, sofreu um revés na vida, um acidente que, para além de a deixar, ou de lhe ter levado o marido, também lhe levou duas partes do corpo, uma perna e um pedaço da outra perna. Portanto, daí a Lai há pouco ter falado sobre a amputação. Foi com essa sequela que a Antónia teve que viver e tem que viver até ao fim dos seus dias, mas não se abateu, e apesar de toda a dureza da história que vão ouvir a seguir, a Antónia reergueu-se, tirou um curso, trabalha no hospital, conduz e tem uma vida praticamente normal. Mas melhor do que eu, está aqui a Antónia para nos contar tudo aquilo que ela se sentirá à vontade para partilhar connosco, e nós aqui deste lado vamos ouvir com toda a atenção. Antónia, boa noite e obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui e partilhar a sua história connosco. Olá, boa noite. Não sei se vocês estão a ouvir bem. Perfeitamente. Boa noite, obrigada eu pelo vosso convite. E obrigada por me ajudarem nesta parte, porque no fundo isto também é uma ajuda. O facto de ser o 13, 13º programa, tenho-vos a dizer que meu marido adorava o 13 e que o meu número é o 4. Nada é por acaso. Eu acho que isto tem a sua beleza. Portanto, para mim é estranho estar nesta situação. Desculpem alguma coisa que eu não saia tão bem quanto vocês gostariam. Ou, pronto. Eu vou-vos contar mais ou menos a minha história. Pronto, a Lai e todas as outras pessoas que me conhecem dizem que sou uma pessoa que, prontos, que sou exemplo, mas eu não sinto nada disso. Eu sinto aquilo que sou e aquilo que eu fiz até hoje e pronto, é o que é. A vida põe-nos à prova e pronto, se a gente só tem que aceitar aquilo que a vida nos dá. Custa e vamos aceitar. Portanto, eu vou-vos dizer mais ou menos, e sim, eu sou a Antónia Pérez,
Tenho 2 filhos, uma faz agora 40 e o rapaz faz 34. Tenho 3 netinhos já. E isso de um amor muito grande que começou. Portanto, eu tinha 14 anos quando comecei a namorar com o meu marido e tinha 17 quando casei. Casei com 17 anos, tive a minha filhota logo. Pronto, foi um casamento de 20 anos. E eu costumo dizer que não foi um casamento de 20 anos, mas sim 23 de namoro, porque tivemos as nossas ralhas, como todo o casal tem, mas conseguimos adaptar um ao outro e conseguimos criar um ao outro. Nós costumávamos dizer que éramos 2 pintainhos que nos fomos criando um ao outro. Pronto, a vida foi-nos dando aquilo que a gente foi construindo, fomos trabalhando, ajudamos os nossos filhos nos estudos e tudo que é o normal. Até que houve uma altura, nós não tínhamos possibilidade, nunca fomos de férias. Férias para nós era só levar os meus pais, os meus sogros, à caminhonete, ao local onde eles iam de férias. E nós nunca fomos de férias, porque não havia possibilidade. As nossas férias era sair um domingo de manhã e dar uma volta e ao princípio da tarde já estar em casa. O meu marido era transportador e tinha que descansar e não dava mesmo. Eu trabalhava no hospital e a gente, para ter uma vida mais ou menos estável, tinha que se trabalhar bem e tinha que se fazer muitas horas. Era naquelas fases que os nossos filhos ficam assim um bocadinho, não é por nós querermos, mas a vida assim nos obriga. Isto é assim mesmo. E então houve um ano que, pronto, isto começou porque o meu marido nunca gostou de festejar os anos dele. O meu marido sempre que festejava os anos dele, infelizmente acontecia sempre alguma coisa. Ou quando era criança o pai batia-lhe sem razão, ou quando era adulto, ou no mesmo ano, ou no ano a seguir, ele fazia anos a 30 de agosto, não fazia fácil, a 30 de agosto, e ele sempre que festejava, acontecia sempre alguma coisa. Portanto, quando era miúdo, o pai batia-lhe sem razão, quando era mais adulto, ou naquele ano, ou no ano a seguir, ou passado 2 anos, sempre em setembro, falecia sempre alguém de família. Em 2000 foi quando nós fechamos os anos do meu sogro e depois, entretanto, nessa altura festejamos também os anos do meu marido em agosto. E passados 5 anos faleceu meu sogro. Portanto, foi... O meu sogro faleceu em 2000, exatamente. Pronto, ele foi em 2000. Por isso, antes 2 anos, nós fechamos as férias, os anos deles, e 2 ou 1 ano, então não estou assim bem ciente. Sei que o meu sogro faleceu logo a seguir a gente ter festejado os anos do meu marido. Pronto, meu marido disse que a partir dali que acabou que não queria, ele nem sequer queria que a gente lhe desse os parabéns. Em 2005, nós comemoramos os anos do meu marido, fizemos um almoço aqui em casa com os primos nossos. Entretanto, eles estavam a falar nas férias. Umas pessoas vão de férias, outras não vão de férias. E então, eu na altura não queria vir de férias, porque estava num serviço que ia dar de vago no serviço. Portanto, iam precisar de uma pessoa no serviço de nefrologia e eu então pedi à chefe, ela me passava para a nefrologia, eu estando na diálise. E ela disse, olha, vais de férias, já precisas de férias, vais de férias, e depois quando vier está cá o teu lugar. Tranquilo, está cá o teu lugar. Eu disse, não, quando eu vier já está o lugar preenchido, eu não vou de férias e ficamos cá. Não, rapariga, vai à tua vida. Então, nesse dia, que foi... festejamos os anos do meu marido, estavam cá os meus primos e então eles estavam a falar nas férias
E os meus filhos, o meu marido virou-se para os meus filhos e disse-lhes a eles. Eles disseram, pai, podíamos ir de férias este ano, vamos sempre levar os avós e os tios e nunca fomos de férias. Podíamos ir de férias este ano nós. O meu marido virou-se para eles e disse-lhes, olha, se vocês conseguirem arranjar para a primeira semana, para as primeiras semanas de setembro, a viagem e a pensão completa, nós vamos de férias. Vamos para Benidorm. E eu fiquei surpreendida. Vamos, como é que vamos? Pronto, se vamos, vamos. E eles, pronto, então a gente, sabe como é, os miúdos não, que a minha filha já tinha 19 e o rapaz tinha 14. O meu filho tinha 14. Então eles já foram para a internet e conseguiram, logo no dia a seguir, uma segunda-feira, foram comprar os bilhetes, foram com o pai comprar os bilhetes, acho que foi para Valongo, não sei o quê. Pronto, e acabámos por ir de férias. Tudo muito bem. As férias para lá eram 2 motoristas, que um deles, pronto, não me tinha muita confiança. E o porquê de eu sentir isto tudo? Porque o meu marido era motorista de caminhão. E muitas vezes eu ia com ele e via às vezes as reações dele, quando ele tinha sono, como é que ele começava a reagir. Mas quando fomos para lá, eu não tive essa percepção, só tinha a percepção a condução em si, não era uma condução certinha. Prontos, tudo bem, fomos às nossas férias, foi maravilhoso. Foi a nossa lua de mel que nunca tivemos. Foi tudo, foi o reviver a nossa juventude, foi reviver um bocadinho de tudo. Havia programas que eles faziam lá, sabem, toda a gente sabe que em Benidorm eles fazem muitos programas nos hotéis, e ele ia para os programas, ele entrava com eles, os meus filhos também, chegaram a representar. Foi umas férias maravilhosas, eu não tenho nada contra Benidorm, nada, foi maravilhoso. Entretanto, quando viemos para cá, o meu marido foi à recepção e perguntou qual eram os nossos lugares. Os nossos lugares eram cá atrás, mesmo os 5 lugares, chamámos de nós a cozinha. E então o meu marido ligou para a agência a ver se conseguia fazer uma viagem de Benidorm para cá. Nesse sítio é muito complicado. E então o meu marido ligou para a agência e pediu se nos arranjava outro lugar, nem que fôssemos separados, mas noutro sítio que não fosse mesmo lá no fundo. Nós éramos 5, fomos nós 4, mais uma prima nossa, que é da idade do meu filho. E então a agência, pronto, eles, sim senhor, arranjaram. O que é que eles arranjaram? Arranjaram. Portanto, eu e o meu marido ficámos em cima do motorista. Salve seja, não é? Mas vocês entendem. Mesmo por cima do motorista, por isso dali eu conseguia ver a velocidade que ele ia, conseguia ver quantos quilómetros, conseguia ver tudo. E conseguia ouvir conversas. E então os meus filhos foram cá para trás. A viagem começou e eles iam os 2 motoristas iam a conversar, a dizer que às 7h30 da manhã tinham que estar aqui no Porto, porque tinham que entregar o carro, tanto lavar o carro, entregar a outro colega que ia outra vez em viagem para Benidorm. Pronto, eu ouvi aquilo, entretanto eles foram falando e o colega disse, olha, uma vez que portanto, isto foi até como é que se chama? Fronteira. A fronteira. Obrigada, até à fronteira. Ele chegou à fronteira e pronto, descansámos um bocadito ali, comemos alguma coisinha e nós fomos os últimos, foi a última caminhonete a sair da fronteira. Quando começámos, nós passámos para as caminhonetas todas. Entretanto, o motorista perguntou, o colega perguntou-lhe, opa, tu agora desenrascas-te daqui para a frente,
Diz ele, sim, sim, não tem problema, eu agora desenrasco, vai descansar. Então o outro motorista foi descansar, a parte de baixo. Entretanto, o senhor não sabia trabalhar com a solfagem, a guia foi chamada porque estava muito frio cá atrás e eu estava mesmo muito desconfortável, dizia sempre ao meu marido, eu não estou bem, não estou segura, e ele dizia, tem calma que vai correr tudo bem, vai correr tudo bem. Entretanto, diz ele, olha, eu disse, liga para a Marlisa e pergunta-lhe a ela se tem algum lugar lá atrás que a gente possa passar lá para trás para eu me sentir mais segura. E ele ligou para a minha filha disse que os lugares que estavam, que as pessoas tinham deitado e que deitaram também no corredor, por isso não dava de maneira nenhuma nós termos que sair dali. Pronto, tudo bem, há que aguentar. Então eu ia vendo o conta-quilómetros. Além do conta-quilómetros, eu ia vendo as reações que via no meu marido quando ele ia com sono. Quem conduz e quem é profissional sabe perfeitamente que é assim. Eles começam por coçar a cabeça, depois já começam por abrir um bocadinho da janela, já começam por meter 2 dedos fora da janela, depois já metem a mão, depois já abrem a janela toda. Eu ia ver isso tudo e dizia sempre ao meu marido, isso não vai dar bom resultado, eu não estou a sentir segura. Então, quando eu digo isto, eu não me estou a sentir segura, eram 7h30 da manhã, em Albergaria, na entrada da saída da autoestrada, a caminhoneta virou para o nosso lado, nós andámos, eu só via vidros e terra, eu e quem ia connosco também, antes da caminhoneta virar, eu já comentei isto e vou dizer, isto é a realidade, que houve muita especulação na altura e chegaram a dizer até que era o meu marido que ia a conduzir a caminhoneta, por causa de seguros e não sei o quê, e começaram a dizer isso. Antes da caminhoneta virar, meu marido meteu uma mão na minha mão e disse, olha por ti. Quando ele diz isso, a caminhoneta vira. Andámos, sei que batemos, eu só depois é que li o jornal e é que vi realmente onde é que nós tínhamos batido. Batemos primeiro num poste de alta tensão, depois voltámos outra vez a ganhar velocidade e foi quando parou mesmo num pinheiro. Portanto, a caminhoneta ficou mesmo, o pinheiro ficou a meio da caminhoneta. Quando fiquei, eu estive sempre consciente. Quando olhei para mim, eu não sei quanto tempo, não sei se desmaiei, não faço a mínima ideia. Sei que olho para mim e só vejo as minhas pernas, não vi o joelho, do meio da coxa para cima, para baixo, e eu não via as minhas pernas. Por isso, eu aí, nessa altura, tive a sensação que fiquei sem as 2 pernas. Entretanto, o meu marido, eu olho para o lado e o meu marido está em cima de mim, no meu lado esquerdo, eu só o vejo da cintura para baixo. E tento-lhe tocar, ainda lhe toquei no pé, e ele não reagiu. Entretanto, chegou o bombeiro e o bombeiro não me conhecia de lado nenhum. Eu perguntei para os meus filhos e o bombeiro disse que estava tudo bem. Como se os bombeiros conhecessem os meus filhos, não é? Mas pronto, para mim, se os meus filhos estavam bem, tudo bem. Entretanto, o bombeiro diz que pega no rádio e diz que tem ali uma vítima mortal. E eu aí desisti completamente. Porque eu ainda estava segura pelo braço esquerdo e nessa altura deixei-me. E não vi a hélice do helicóptero e ainda senti, não sei se era nos cuidados intensivos, onde era, não faço a mínima ideia, sei que vi uma luz por cima de mim
e nas costas senti aquelas, nós chamamos-lhe umas roldanas, passámos de um lado para o outro. Quando é para passar para o bloco, é assim que nós fazemos. Eu senti nas minhas costas. Depois, a partir daí, não me lembro de mais nada. Só me lembra, não sei quanto tempo é que estive nos cuidados intensivos em coma. Sei que houve uma altura que eu acordei e via duas cabeças assim por cima de mim. E então era um primo meu, que também era bombeiro, era um primo meu e outro primo que estava lá à beira dele. Mas aquilo, eu vi dois vultos ali não conhecia, não sabia quem era, e não sei quanto tempo, não faço a mínima ideia, sei que tem outra imagem, e abro os olhos e vejo a minha filha. Vi a minha filha com um lenço na cabeça, mas era normal ela andar com um lencito na cabeça, e para entrar nos cuidados intensivos tem que entrar com aqueles fatos de pano, nos pés e tudo. E eu olhei para ela e vi que ela, tanto para cima, enquanto eu a via, estava tudo bem. E eu, pronto, se a minha filha está bem, está tudo bem. Entretanto, ela teve um bocadinho a minha ver, eu não conseguia falar, como é lógico. E ela vai para sair e eu, entre a grade e o colchão, fazia um bocadinho, eu conseguia ver ela andar. E vi ela andar muito devagarinho. E eu pensei, não, ela vai andar devagarinho porque pode escorregar com aquilo que ela leva nos pés, pode escorregar, por isso está tudo bem com ela. Pronto. Entretanto, o tempo foi passando e eu continuei lá. Eu vou dizer uma coisa que eu também achei muito piada, que é a primeira vez que me deram um quadro para a mão, daqueles quadros que a gente escreve e depois apaga, passando só assim e apaga tudo. Não sei se vocês estão a ver qual é o quadro. Pronto, entretanto, eu escrevi no quadro, disse à minha filha, já não me lembro o que é que foi, que eu lhe disse a ela. A minha mãe, eu lembro-me que lhe disse que não queria que ela estivesse com o cabelo preto, que ela tinha pintado o cabelo preto, e eu disse, não gosto do cabelo preto. Mas claro, eu para escrever aquilo, as letras, enfim, minha Nossa Senhora, aquilo devia ser gatafunhos. Entretanto, escrevi qualquer coisa à minha filha, só depois aqui ela me contou, depois de eu sair dos cuidados intensivos, é que ela me contou, que chegou eu escrevi o que tinha a escrever, ela chegou cá fora, porque tinham depois a reunião com um médico, para saber sobre a minha evolução, e ela chegou cá fora e toda contente, para os meus pais e os meus tios que iam lá todos os dias, a Coimbra, diz ela, olha, é a minha mãe e ela está bem. Eles tinham dito que se eu sobrevivesse, que ia ser uma pessoa, pronto, que não estava bem, porque eu entrei com 2% de oxigênio. E então, ela, olha, é a minha mãe. Ela, porquê? Ela, porque ela dá os mesmos erros de sempre, eu dou muitos erros. E ela então diz, ela é a minha mãe. E eles começaram a rir e pronto, foi. Depois a partir dali lá fui para a cirurgia plástica. Foi muito complicado, 26 cirurgias no total, 16 meses internada. Ao fim de 16 meses, lá venho embora para casa e a minha casa era enorme, muito grande mesmo. O meu corredor era enorme, era tudo grande, para mim era tudo grande. E então, eu antes do acidente, eu tinha feito acabado o sexto ano, sexto, sétimo, oitavo e nono, que era para conseguir o meu lugar no hospital. Porque ia assinar um novo contrato, e então se eu tivesse no nono ano, tinha mais possibilidade de lá estar. Entretanto, o meu filhote, claro, com 14 anos é um miúdo que é complicado, a diretora de turma dele ligou-me para dizer-me que ele
faltava muito às aulas, e que ia haver as novas oportunidades se eu não queria ir fazer o 10º, 11º e 12º. E eu pensei assim, bem, eu aproveito, e já que tenho o 9º, pelo menos com o 12º ano, quem sabe eu até não consiga ir para um sítio que eu gostava de ir. E era já tinha feito no 9º ano o meu portfólio, que era telefonista, e para a central telefónica. E, entretanto, eu fazia a fisioterapia, da 1 às 7, das 7 os bombeiros iam na ambulância me levar à escola, e depois às 11 horas ia a minha filha me buscar. A minha filha estava na faculdade em Famalicão. Até que chegou uma altura que ela disse, mãe, estou cansada, tenho que me levantar muitas vezes cedo, e tenho que estudar e vir aqui buscar, e o avô também para te vir buscar também é chato, porque o avô não gosta de conduzir de noite. E então ele na fisioterapia tinha lá o que a gente ganha amizades, não é? Já é tanto tempo que a gente acaba por arranjar amizades. E então nessa altura eu comentei com um senhor de lá, que era paraplégico, e disse-lhe, olha, isto assim, 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 e diz, dona Antónia, eu tenho um amigo que é vendedor na Toyota, se quiser, eu peço ao meu filho e o meu filho leva-nos lá. E eu, pronto, então se não se importa, vamos lá. E lá fui um dia com ele, eu não disse nada a ninguém. Nada. Lá fui um dia com ele e lá fomos à Toyota. A Toyota, vi o carro, e disse, pronto, é este. Fiz pronto, o que tinha a fazer, o vendedor foi espetacular, que mandou arranjar os multiusos e tudo, e entretanto tinha uma amiga que é mediadora de seguros, e falei-lhe para ela me fazer o seguro, e ela falou-me num amigo que fazia a alteração nos carros. Eu então fomos lá a esse amigo dela, e o vendedor levou lá o carro para fazer a alteração. Fez a alteração no carro. Tive umas aulas, claro, para aprender a conduzir tudo praticamente no volante, porque tem a amputação, como o Joel há bocado disse, tem a amputação na perna esquerda, só tem 4 centímetros de férmino, e na perna direita, do joelho para baixo, não tenho sensibilidade. Não mexo os dedos, não mexo o pé. Isto é andar em cima de canadianas aos pouquinhos, mas a maior parte do tempo é na cadeira de rodas. Pronto, entretanto fui para a escola, ia para a escola à noite, como já referi. Lá fiz as aulas, e comecei eu a levar o carro para a escola. Entretanto, como vi que não era chamada para ir trabalhar, embora eu fosse lá de vez em quando fazer uma visitinha às chefes, e perguntava sempre quando é que eu poderia voltar, e elas diziam sempre, o teu lugar está aqui, fica descansada que o teu cantinho está aqui. Mas o certo era que nunca mais me chamavam. E eu então, ao fim desses 2 meses, eu disse, não, isto não pode ser. Então pedi a uma amiga minha, que é advogada, se ela me fazia uma carta para a administração a contar a minha situação. Pronto, entretanto, passado um mês, mais ou menos, chamaram-me para a reunião. Fui à reunião com a administração, contei aquilo que estava a passar, e comecei a trabalhar ao outro dia, logo. Para onde é que eu fui? Para a central telefónica. Pronto, e é onde estou hoje, na central telefónica desde 2009. Já tive 4 anos também no serviço informativo, no atendimento ao público, também adorei. É muito bom a gente olhar para as pessoas. Eu estive na maternidade, é um sítio com crianças, e a gente a lidar com os pais das crianças, temos que ter muito cuidado mesmo. E havia muitas alturas que os pais chegavam lá para levantar o cartão para a visita,
ou fazer a pulseira para ficarem lá com os filhos, e chegavam à beira do balcão e começavam a chorar. Eu só lhes pedia para eles darem a volta e dava-lhes um abracinho e eles lá iam lá. Não precisávamos de falar. Eu só lhes dava o abracinho e eles lá iam à vida deles mais descansados. Fiz muitas amizades, muitas mesmo. Adorei trabalhar lá. Agora estou na central telefónica prontos. Gosto muito daquilo que faço. Tenho pena que as coisas não sejam como deveriam estar. Tenho muita pena mesmo. E tenho vivido a minha vida, tenho ido aos retiros da LAI. Nos retiros da LAI eu vou buscar força não sei onde. O primeiro retiro que eu fiz na LAI, eu senti uma força tão grande na minha coluna, para a perna e pela perna direita abaixo, que eu conseguia andar. Eu não andava sem as canadianas. E eu conseguia andar. E para mim, aquilo foi um milagre. Foi um milagre mesmo. Aliás, eu disse mesmo, isto foi um milagre. Nunca eu tinha conseguido andar. Eu cheguei a casa, depois do retiro, disse aos meus pais, eu consegui andar e mostrei-lhes a eles. Dei-lhes 3 passinhos e eles ficaram, meus pais e meus filhos, ficaram maravilhados, porque realmente era uma luta constante. Ver a prótese. A prótese, eu quero deixar aqui um pedido. No fundo, isto é um pedido. Por favor, pessoas que sejam amputadas, não tenham receio de calçar a prótese. A prótese magoa. No início magoa, sim senhora. O corpo tem que se adaptar. Tudo tem que ser adaptado. Nós temos que nos adaptar à vida que nos dão. É o que é. As coisas são assim. Eu peço às pessoas que saiam de casa, calcem as próteses, façam exercício, não tenham problemas de ir à piscina, porque eu também vou à piscina, adoro nadar, adoro água. No retiro, eu sou um patinho. A primeira vez fui mesmo vestida, a primeira vez no retiro fui vestida. E peço que saiam, que juntem-se, façam até um grupo de amigos que ajudem as pessoas que moram num segundo ou terceiro andar, que não têm elevador, que os ajudem e que façam força mesmo para andarem com a prótese, porque é libertador. Nós voltamos outra vez a ser aquilo que éramos, nós esquecemos. Só nos lembramos que não temos a perna, ou o membro, que seja que for, quando a gente o vê ao nosso lado, quando estamos para nos deitar. Mas também eu tenho uma coisa de bom, que foi o que eu disse à minha chefe, e é o que eu digo muitas vezes. A gente também tem que brincar com a situação, porque senão não vamos a lado nenhum. E eu, uma ocasião, eu estava a trabalhar na maternidade e era preciso uma pessoa, fiz manhã na maternidade e era preciso uma pessoa no Santo António, no serviço informativo. Eu na maternidade, eu tirava a prótese para conseguir estar a trabalhar, eu tirava a prótese e tinha lá a minha cadeira de rodas. Então a chefe pediu-me se eu podia ir para o Santo António. Eu disse, bom chefe, não tem problema nenhum. Há uma coisa muito importante, a chefe não tem, nesta casa, não há funcionário nenhum que consiga ter a perna num lado e seja no outro a trabalhar. Por isso isto é fabuloso. É maravilhoso. Isto é mesmo assim, por isso é que eu digo, levem as coisas da melhor maneira, leves, encarem as coisas. Olha, isto é o que é. A vida é assim, Deus põe-nos à prova. Se calhar isto era uma situação que eu teria mesmo que passar. O facto de eu não ir, pronto, é porque não tinha que ir. O facto de eu já tentar mais do que uma vez e não conseguir, é porque não tenho que ir. E pronto, é muito bom. É muito bom a gente poder falar abertamente das coisas
e as pessoas que falem e que se juntem, que façam. Eu fosse uma pessoa de dinheiro e se houver alguém que tenha dinheiro que me esteja a ouvir, se eu fosse uma pessoa de dinheiro, eu fazia uma clínica só para amputado. Desde que sai da cirurgia vascular no hospital, seja onde for, ser acompanhado desde ali até andar com a prótese 5 estrelas. E eu fazia isso. Infelizmente no nosso país temos muito bons profissionais, mas não lhes dão valor. Há muita gente que eu tenho o senhor que nos faz a prótese, ele não é amputado e ele sabe aquilo que eu sinto. Basta 1 milímetro que eu noto logo a diferença e ele sabe-me descrever tal e qual aquilo que eu sinto. Por isso nós temos muitos profissionais muito bons. Que a pena é o nosso país estar como está. E pronto. Só tenho é que agradecer este momento. Não sei se vocês têm alguma pergunta a fazer. Façam as perguntas. Já vamos nesta parte, Antónia. Eu vou tirar o som. Está bem? Isso. Está bem. Obrigado. Antes disso, pronto, ouvimos o testemunho da Antónia. Joana, queria começar por ti. Como é que se ultrapassa, se é que é possível ultrapassar tudo aquilo que a Antónia viveu? Tu começaste pela pergunta mais difícil, que no fundo é aquela que a resposta é muito simples, ou seja, não se ultrapassa, aprende-se a viver. No caso da Antónia, nós temos aqui um trauma composto e é complicado porque é um trauma físico, não é? Uma questão de perder parte do corpo, aquele corpo que se idealiza, toda a imagem, e depois há um trauma afetivo, não só pela questão da perda, como também pela perda do companheiro, a morte do cônjuge, ou seja, isto é uma confusão que parece até irreal, como é que eu perco, não é? Parte de mim e no fundo depois há ali a perda de alguém que era também no fundo um companheiro de vida e nestas situações é como se houvesse aqui pode haver num trauma tão avassalador, é comumente até recorrer à dissociação, a pessoa desligar, estar entorpecida durante os próximos dias e aquilo que aconteceu a Antónia foi-nos dizendo que é estar focada, por exemplo, ok, os meus filhos estão bem, está tudo bem. A Antónia não nos deu aqui muitos pormenores, nem é suposto se expor desta forma, mas a nível emocional, como é que foi ficar sem o companheiro? Já percebemos que foi um luto prolongado porque houve várias tentativas, não é? De se calhar terminar com a sua vida e já percebemos. Sim, claro. Peço desculpa. O luto ainda não está ultrapassado. O luto ainda está cá, que são 20 anos, mas para mim não são 20 anos, é acordar todos os dias com a mesma imagem. Isso é complicado, mas tudo bem, eu peço desculpa. Não, sem problema, e fez bem. Ou seja, o luto não tem neste caso, é um luto prolongado, é continuado, é como se não houvesse bem um limite. Porquê? Porque todos os dias acorda, olha para si e provavelmente vêm imagens da Antónia antes do acidente. E ao mesmo tempo que isso acontece, também vêm as memórias do acidente e com as memórias do acidente, as memórias do marido, ou seja, independentemente do tempo que passe, as recordações, as saudades vão existir. Isto é um luto prolongado. Por isso não se ultrapassa, e não encontro da pergunta de Johnny, não se ultrapassa, redescobre-se uma nova forma de viver dentro daquilo que se tem, porque eu acredito que independentemente dos anos que tenham passado, já percebemos que a Antónia se redescobriu a nível do trabalho, mas a nível desta questão afetiva vai aprendendo a viver consigo, a redescobrir esta nova Antónia com esta nova imagem e com esta nova funcionalidade, mas no fundo também a adaptar-se, como eu disse,
a uma perda afetiva do companheiro, ou seja, aqui um trauma composto. E sim, fez muito bem em interromper, Antónia, porque é importante nós, lá está, o luto pode ser uma coisa muito... tem várias fases, são vários tempos e várias etapas, e neste caso é uma de redescoberta. Sim, até porque há também outras... Responder, sim. Mas também há outras vertentes, porque nós ouvimos aqui no testemunho da Antónia, por exemplo, o marido não gostava de fechar os anos porque havia sempre uma tragédia ou uma coisa má atachada. Viveram talvez o melhor momento da vida, segundo as palavras da Antónia, e a seguir acontece o que aconteceu. Portanto, mesmo no futuro, e mesmo que lhe aconteça alguma coisa boa, ela vai ter sempre este reflexo instintivo de pensar que a seguir pode vir uma coisa má. Ou seja, sim, é uma coisa que provavelmente nunca vai ultrapassar, porque vai estar sempre ali. São coisas diferentes, ou seja, porque há esta questão do luto é mesmo relacionada com as perdas, seja ela de uma pessoa especial, seja ela de uma funcionalidade ou de uma parte do corpo. Neste caso, aquilo que tu estás a dizer é, no fundo, associar este evento traumático a outras situações da vida, ou seja, o facto de, no aniversário, haver uma perda é como se antecipasse já um evento negativo, um desfecho negativo para aquela data festiva. E isto pode ter que ver com a associação que se faz dos eventos ao longo do tempo. E isto é um fator condicionante do luto. Porquê? Porque vai prender a pessoa àquela suposta sequência de acontecimentos, é como se estivesse já a antecipar que alguma coisa vai correr mal, então vai deixar de viver. A pessoa, no fundo, não é? Depois de viver aquele trauma, acaba por viver em torno dele. Ok? E neste caso, Antónia, aquilo que vai fazendo ela está-se a distanciar deste evento, apesar de não o ter esquecido, vai-se distanciando deste evento, vai se redescobrindo, nunca esquecendo daquilo que leva no coração. Claro. Lai. Olha, quanto mais ouço a Antónia, mais gosto dela, mais a admiro. E eu digo, não sou simpática, eu digo sempre, eu não sou simpática, eu sou realista com aquilo que eu sinto. Antónia pegando agora nas palavras da Joana, nós vemos aqui que há um padrão que se instalou. Há aqui um padrão que se instalou, que sempre que há o aniversário ou sempre que estamos a chegar, algo de mal acontece. Se calhar este padrão está em si, está na sua mente, mas também pode estar na mente dos seus filhos e pode estar na mente de quem está para trás de si. Ok? É muito importante reconhecer, agora vou falar enquanto hipnoterapeuta também, e não só, também enquanto consteladora, quando nós identificamos que há aqui um padrão, é muito importante que eu não me condicione mentalmente a determinados limites de tempo, porque tudo o que nós pensamos, nós vibramos. Então, nós criamos também uma força energética para que esse padrão se mantenha. Se eu valorizar esse padrão, eu vou estar sempre à espera, mesmo que disfarçada, que aquilo aconteça ou que algo aconteça. Não é? Apesar de algo ter acontecido, o importante aqui para a frente, isto é só um conselho meu, independentemente de tudo o que está para trás, com todo respeito, é importante que coloquemos neste tempo, neste temporal limitante que está instalado, vamos colocar um aspecto mais positivo de que tudo vai começar a fluir de forma diferente. É importante que se comece a desconstruir, principalmente porque é importante ajudar os que estão para a frente. E a Antónia, apesar de alguém ter partido, a Antónia está cá. E vamos ficar, e vamos agarrar naqueles que estão cá, e naqueles que estão cá com o seu conhecimento, porque eu sei que também é uma pessoa muito espiritual, é uma pessoa muito evoluída e que procura evoluir. É muito importante pegar nesta energia toda e vamos transformá-la de forma positiva, desconstruindo padrões mentais, emocionais, ao mesmo tempo desconstruindo a energia densa que esses próprios padrões
criaram, não é? E fazendo que tudo o que está para a frente seja melhor do que aquilo que está para trás. Porque eu agora posso fazer melhor para a frente do que aconteceu até aqui, não é? Isto é um aspecto que eu acho que no seu coração, se fizer sentido, deve pensar, e mesmo em relação aos seus filhos, até falar com eles, se eles pensam a mesma coisa do que vocês, e tentar desconstruir isto em família, precisamente pelo facto de ser consteladora familiar, e é muito importante tirar estes merasmos, estes enredos, não é, da vossa linhagem, porque foi, não tem que ser, porque eu agora reconheço. E se eu reconheço, e aqui a Antónia fez uma cura maravilhosa, que é: a Antónia entregou-se à vida. A Antónia não se lamenta. Então a Antónia desconstruiu, fosse o que fosse, aquilo que tivesse acontecido lá para trás, você desconstruiu, Antónia. Isso é maravilhoso. E depois também temos aqui uma pessoa que é humana, que quando isso lhe aconteceu e quando você tomou consciência, é perfeitamente natural que tivesse vivido na negação, na dor, na pergunta: porquê é que isto me aconteceu? Na raiva, na frustração. Porquê? Porque simplesmente é humana. E qualquer um de nós que tivesse vivido a sua situação, possivelmente iríamos pensar dessa forma. Não sabíamos se íamos conseguir recuperar da sua forma. Então aqui há uma coisa muito importante, Antónia, na minha forma humilde de ver, é que a Antónia sofreu, olhou para a dor, chorou com a dor, reconheceu a dor, mas a Antónia fez aquilo que eu acho que é o certo, para mim é o certo e também ao mesmo tempo o mais difícil de se conseguir fazer, que foi aceitar a condição da vida tal e qual ela é. E eu digo muitas vezes, o corpo pode ser amputado, mas a alma é essa, está sempre inteira. E essa alma linda, intuitiva, que a Antónia tem uma intuição muito apurada, também lhe permitiu sentir que a vida vai para além desta vida. E que o amor esse é eterno. E que o amor é também a conexão entre os dois planos, entre o físico e o espiritual. Não é? O nosso corpo é apenas um invólucro, com mais membros ou menos membros. A nossa alma essa é inteira, eterna, não é? E com certeza que no meio disto tudo, alguém lá em cima, porque era simplesmente a hora dele partir, não é? Porque todos nós sabemos a data de nascimento, mas ninguém sabe a data da partida, e a vida também vos pregou uma partida. E ele sabia que ia partir, porque ele pediu para você cuidar. Ele, sem saber, sabia, a alma dele sabia, não é? Então, de alguma forma, vocês, o que é que se pode ver de algo positivo nisto, se é que tem? Eu vejo esta parte em que ele tomou consciência da despedida da vida, ele conseguiu tocar-lhe em vida e conseguiu-lhe pedir, isso foi uma grande prova de amor enquanto ele a amava assim aos seus filhos: cuida de ti, porque ao cuidar de si, você ia cuidar dos vossos filhos. Então é nesta perspectiva que nós também podemos olhar para uma coisa que a priori é tão horrível, mas que ela também tem um fundo de uma grande beleza. E por isso é que eu digo que aquilo que aconteceu à Antónia, eu vejo como, e sinto que foi isso que a Antónia fez, por isso é que também teve aquela bênção, aquela dádiva no retiro, quando estávamos todos: milagre, milagre, eu estou a andar. Na minha inocência, eu pensava sempre que você andava, sabia que tinha uma próxima, mas pensava que andava sem a próxima, nunca me passou pela cabeça. Você foi abençoada. Abençoada porque primeiro vem a lição, seja qual motivo for, e depois vem a bênção. Você teve o sofrimento e depois também teve uma bênção. Porquê? Pela sua forma, pela forma como você aceitou a condição com que a vida a presenteou. Lhe deu. A vida deu-lhe uma segunda oportunidade de vida porque o seu marido pediu. Para você, de alguma forma, estar cá, ser um exemplo, ser um orgulho para os seus filhos, independentemente de toda a nossa família e a forma como elas nos vê, mas que você seja um exemplo para os seus netos, uma história que um dia eles vão contar da avó, da bisavó, da tetravó, que foi uma lutadora. Então você também está a deixar um legado no mundo. Então eu vejo isto também do lado espiritual como um renascimento para uma outra vida.
Se havia alguma coisa, e é assim que eu vejo, se havia alguma coisa para nesta vida você resolver, eu acredito pela forma como a Antónia aceitou a condição de braços abertos e procura sempre estar na evolução e ajudar dentro daquilo que é permitido, você resolveu tudo o que tinha que resolver de todas as vidas que andam lá para trás. Isto é a forma também leve e sentida, não é? Na minha humildade, e só sou eu a falar, é só o meu ponto de vista, que eu vejo isto. E não é nenhuma fraqueza nós sentirmos dor, não é nenhuma fraqueza nós chorarmos de vez em quando, porque isso é sinal que nós somos humanos, que nós estamos vivos, que nós sentimos, que nós reconhecemos. Então, de alguma forma, a sua alma, ela é imensa. Ela cresceu e muito, ela renasceu para uma nova oportunidade chamada vida. E se todas as pessoas que convivem consigo, se todas as pessoas que sabem a sua história, se todas as pessoas que a possam observar, você sem ter que falar, é uma grande lição de vida. Quantas vezes as pessoas se queixam porque chove, ou está sol, ou porque tem mais 1 quilo, ou porque o cabelo hoje está espetado? Quantas vezes as pessoas se queixam de coisas supérfluas, não é? Estas pessoas, ao olhar para si, elas vão reconhecer uma oportunidade de crescimento. Por isso é que eu lhe disse que a Antónia, para mim, é uma inspiração. Nós não devemos ser igual a ninguém, nós devemos ter a nossa autenticidade e você tem a sua autenticidade, mas ao ser inspiração nós podemos crescer porque vemos que aquela pessoa também conseguiu crescer. Não é? E neste âmbito espiritual e emocional, também enquanto hipnoterapeuta, sinto que você é, na verdade, um exemplo. E é uma coisa que eu às vezes digo às pessoas para elas fazerem, para elas se agarrarem a alguma coisa. Você disse saiam, convivam, você disse saiam, convivam, façam coisas. E é importante, às vezes, até fazer uma tatuagem, por exemplo, uma tatuagem marcante de que eu renasci a partir deste dia. É importante, por exemplo, comprar uma pulseira, uma coisa qualquer, um marco, uma coisa simbólica, que marque a partir deste dia eu renasci para a vida. Não morri para a vida, eu renasci para a vida. Por isso é que se fala tanto da Fênix, não é? Ela teve que ir ao caos, ela teve que ficar em cinzas e depois teve que renascer. Esta é a história de Antónia e de tantas outras pessoas que passam por histórias, não é? Porque nós os três estamos aqui, você já passou pela sua experiência, mas nós não sabemos se daqui a bocado um de nós vive uma experiência assim ou fica numa cama, não sabemos. Nós só sabemos no minuto que estamos aqui, no agora, não é? Então é muito importante que a cada minuto da vida, independentemente da nossa condição, a gente aproveite cada segundo, porque cada segundo é uma dádiva. E tudo o que acontece, acontece porque há uma razão, mesmo que a cabeça desconheça, a alma tem essa informação. A cabeça é que não. Você sabia que não estava segura, só que não sabia porque a sua alma sabia. A sua cabeça só sentia que não estava segura. Sem saber, você sabia que algo ia acontecer. Não é? Então, quando nós também nos permitimos sentir e ler para além das letras da vida, nós conseguimos chegar a patamares que, se estivermos atentos, podemos mudar muita coisa. E quantos de nós, com todos os membros a funcionar, somos amputados a nível invisível? Somos uns atados que não saímos do sítio. Quantas pessoas, não é? Então, o importante é como é que eu me sinto. E é muito importante que esses membros que agora estão como estão, você os ame. E lhes diga, dentro daquilo que tu tens, tu és funcional. E dizer ao seu corpo, eu aceito-te como tu és, porque tu és o meu instrumento para eu me mover com aquilo que eu tenho, que é aquilo que eu faço com a minha enzima, que os meus 20% sejam exatamente os mesmos que os vossos 100%. Então, quando nós damos essa informação positiva à nossa mente sobre o nosso corpo, quando a nossa mente ama de coração o nosso corpo e o sente como a sua totalidade, o equilíbrio a todos os níveis do nosso ser vai começar a funcionar. Então, tudo aquilo que era difícil torna-se mais leve. Tudo aquilo que era duro torna-se mais prazeroso.
e a vida ganha mais luz. É neste prisma que eu sinto e vejo esta situação da Antónia. E o conselho que eu dou às outras pessoas, para além daquilo que já falei, é inspirem-se na Antónia e é normal chorar. E um conselho que eu dou a todas as pessoas que estejam na sua situação e a todas as pessoas que não estejam na sua situação, mas em situações difíceis, normalmente o ser humano pergunta sempre: porquê eu? Porquê é que isto me aconteceu a mim? Não é? A questão que eu peço é: o que é que eu vou fazer com isto que me aconteceu? De que forma é que eu vou poder conseguir viver com isto que me aconteceu? Ou me culpo e me afundo, ou me consciencializo e me renovo. Todos os dias nós somos... Fala, Antónia. Não sei. Agora perdi-me. Nós, no fundo, somos iguais às outras pessoas, porque nós fazemos aquilo que as outras pessoas fazem. Eu, por exemplo, eu aqui em casa, eu na altura não cheguei-vos a dizer, eu saí da minha casa onde estava, que era a minha casa com o meu marido e os meus filhos, saí daquela casa, dei tudo, a minha mobília toda, não vendi, dei-a toda, e fui para outra casa. Comprei outra casa noutro sítio, mas não me sentia bem naquela casa. Pronto, tinha um muro enorme à minha frente, eu tinha tido medo daquele muro. E há 3 anos comprei esta que estou agora. E sou eu que faço tudo aqui em casa com a ajuda da minha cadeira, porque é o meu alicerce, é a minha independência, é a minha cadeira. E isso consegue fazer tudo. Consegue-se. Consegue fazer tudo. A gente, para limpar os vidros, tirar as janelas e limpar os vidros, pronto, vai-se fazendo. Tem que fazer. E em relação à dor, quando eu estive internada, houve um médico, um psiquiatra, que virou-se para mim e disse que eu tinha muitas dores mesmo. A minha filha até chegou a dizer que eles punham na seringa e a água para eu dizer que já não tinha dores, mas não, eu tinha dores mesmo, tinha muitas dores. E então esse médico uma vez chegou à minha beira e disse-me: Antónia, aprenda a comer as dores. Tem que aprender a comer as dores. E foi isso que eu fiz. A partir dali, eu aprendi a comer as dores. E ainda hoje, continuo a comer as dores. Não é fácil, mas come-se, às vezes engorda um bocadinho, mas pronto. António, uma pergunta muito pertinente sobre os amigos. Os mesmos amigos mantêm-se? O que é que mudou? Mantém. Estamos aqui. Os amigos, é assim, os amigos mantêm, embora eu não... Pronto, eu é mais casa-trabalho, trabalho-casa, mas os amigos mantêm-se, ainda tenho muitos amigos. Claro que os amigos do meu marido, esses, a maior parte deles foram-se porque eram amigos. Pronto. E esses também não interessa, mas sim, continuam muitos amigos. Isso é muito Graças bom. a Deus, sim. Graças a Deus, sim. Muito apoio, muito mesmo. Muito bom. Muito bem. Estamos aqui a atravessar alguns problemas de internet, não sei se já repararam, ou pelo menos eu tenho, porque estou a ouvir-vos com alguns cortes, algumas interferências. Pronto, não sei se será aqui a rede que não está no seu melhor, mas pronto, nós também estamos já aqui para além da hora, queria ainda, e a live acabou por colocar aqui a questão que eu ia colocar, que foi colocada também aqui pelo Roberto, que era se tinha sentido algum afastamento ou alguma indiferença de alguém pela condição que neste momento tem. Não, senhora. Não, embora pronto, as pessoas têm a vida delas, não é? O meu marido era uma pessoa com muita alegria e gostava de ter sempre a casa cheia.
Claro que isso agora não existe, não é? Agora as pessoas têm a vida delas e é de compreender, mas afastamento não acho que não tem. Não tem, acho que pronto, não é aquilo que era, mas não me sinto, por esta situação, não me sinto de parte, não, isso não. Muito bem. Joana, vamos a caminhar para o fim. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, dar algum conselho. Há aqui algumas coisas, não é o caso da Antónia, porque nota-se que ela está de bem com a sua condição, mas às vezes quando nós olhamos para pessoas que sofrem estes traumas, às vezes notamos uma certa falsa alegria, como eu costumo dizer. Pode acontecer, é uma realidade que aconteça isso, as pessoas acabam por forçar ou ter uma alegria forçada para conseguir ultrapassar os problemas. É verdade, sim, senhora. É verdade. Às vezes temos que representar um bocadinho. Não é o caso de agora, que eu agora estou bem. Estava com receio, mas acho que correu muito bem. Mas há alturas que sim. Há alturas que, por exemplo, quando vem a dor fantasma, por exemplo, temos que pôr o sorriso nos olhos e o sorriso na boca e andar para a frente. Tem alturas que sim. Isso também é uma realidade. Eu acho que não somos só nós que temos estes problemas, que toda a gente faz isso. A nossa vida é como é que é dizer, é uma representação, todos nós andamos a representar. Uns de uma maneira, outros de outra, mas todos nós representamos. E de vez em quando lá vem aquela capinha preta e a gente lá vai metendo. E vai andando, vai sobrevivendo. Eu estava a falar e estava com o microfone desligado, mas eu tinha começado um raciocínio. Ou seja, no fundo, aquilo que a Antónia disse, e ainda bem, não é? Que conseguiu aqui mostrar, conseguiu colmatar a minha falha técnica, é verdade. Ou seja, muitas vezes as pessoas acabam por pôr uma alegria aparente porque externamente, muitas vezes a dor destas pessoas não é acolhida. Porquê? Porque a premissa sai de, ao menos estás viva, não morreste. E não conseguem muitas vezes acolher esta perda de sentimento, de sentido do eu, não é? Aquele eu idealizado, não só aqui, para além da imagem, da produtividade, da questão profissional, da questão eu enquanto mulher, eu enquanto profissional, eu enquanto sonho que eu idealizei para mim, mas também eu enquanto companheira, eu enquanto planos que tinha para a minha vida, que tinha projetado com o meu companheiro até ao final da vida. Ou seja, ela acaba por, no fundo, perder isto tudo. Mas as pessoas acham que, ok, mas estás viva. E isso sim é uma grande dádiva, mas dentro daquela pessoa preside e permanece um vazio este que tem que ser completo aqui, não é? Tem que se completar este vazio com uma redescoberta do sentido do eu. E é isto foi isto que ela ainda há pouco explicou que a Antónia está a fazer. Ela seguiu a vida, ela redescobriu-se neste caminho, não é? No sentido da forma que consegue estar. Porque muitas vezes as pessoas ficam no sítio, à volta do trauma, em torno de tudo aquilo que nós ainda há pouco falamos, da sequenciação de acontecimentos negativos, antecipá-los, ficam a viver tudo aquilo e acabam por não conseguir desfrutar da vida e daquilo que lhe acaba por dar. Ou seja, no fundo, sim, há uma felicidade aparente e muitas vezes sim, está tudo bem, vou sobrevivendo ou vai-se andando, não há uma redescoberta, e isto sim é que é de mérito na Antónia. No fundo acaba por conseguir, aos poucos e dentro do tempo dela, realizar um luto cada vez mais bem sucedido. Muito bem. Lai, como é que tu olhas para a Antónia? Ou melhor, que diferenças notas na Antónia que te entrou pela primeira vez ou que viste pela primeira vez com a Antónia de hoje? Olha, eu conheci a Antónia graças à Ana Carvalho. Não nos podemos esquecer de quem está por trás também de tudo. Tudo é válido. A Antónia fazia e faz, penso eu, terapia com a Ana Carvalho e num dos retiros a Ana sentiu
E o Roberto, o marido, sentiu que fazia sentido para a Antónia vir aos nossos retiros. E vivi experiências com a Antónia que me vão marcar para a vida toda, e eu, e não só, não é? Eu falo por mim em nível particular, porque a sentir no corpo, consegui, através dessas experiências, compreender o horror daquilo que ela na verdade viveu, porque trabalhamos muita coisa emocional. E por isso é que eu falei que ela é uma referência e uma inspiração, não só porque sei a história, mas porque, de uma forma que não vos consigo explicar, senti a história dela em mim. Ver a Antónia hoje, depois de tantas experiências que já se foram vivendo, e até neste último retiro, em que a Antónia estava... Só queria que vocês conseguissem ver, ela estava a fazer coisas em termos de exercício físico que só quem lá esteve consegue provar e ver. Porquê? Porque a Antónia simplesmente decidiu viver, ponto final, esta é a verdade, não é? Ela transformou a dor, ela abraçou a dor, como a Joana disse muito bem, ela acolheu a dor e ela transformou a dor num novo renascimento e numa nova oportunidade de vida. Isto é escolha. Nós nascemos com o livre-arbítrio. E aquilo que eu sinto enquanto ser espiritual e não só enquanto pessoa, a Antónia está a usar na plenitude de uma forma tão positiva o livre-arbítrio dela. Ela está a escolher. Porque o tempo de vida está marcado. Ela podia vitimizar-se todos os dias, lamentar-se, ou simplesmente viver. Foi o que ela decidiu. Eu decidi viver. Eu decidi fazer retiros, eu decidi ir para a piscina, eu decidi brincar, eu decidi fazer terapia, que eu acho que é muito importante quando se passam por, e recomendo isto a toda a gente, pessoas que passem, que tenham processos traumáticos na vida, que procurem ajudas especializadas, procurem médicos, procurem hipnoterapeutas, procurem psicólogos, procurem terapias complementares, procurem. Porque nós nem sempre somos autossuficientes, não é? E às vezes só o facto de nos ouvirmos já estamos a libertar dor. E a forma como eu vejo a Antónia é esta. A Antónia não tem nada a ver com a primeira vez que eu, a nível individual, olhei para ela. Ela hoje é uma mulher completamente diferente, transformada. Tenho uma paciente minha que eu adoro muito, que é a Irmelinda Brandão, que está a ser um anjo na vida da Antónia também. E às vezes é preciso nós conhecermos pessoas novas, é preciso nós também juntarmos pessoas, é preciso nós impulsionarmos vida a outras pessoas e juntas elas têm vivido coisas bonitas. Fico muito feliz quando vou almoçar ao Mocaba e as vejo a brindar, elas brindam à vida, pá, eu fico mesmo feliz. E eu sinto que é assim que nós devemos agarrar a vida enquanto cá estamos, independentemente da nossa condição. Enquanto há uma forma de nós rabiarmos e estarmos vivos, de respirarmos e estarmos minimamente funcionais, não é? Porque há quem não o possa fazer, há quem não possa sequer fazer isso e temos que respeitar. Mas quem puder rabiar, enquanto se puder alguma coisa, pá, há que escolher viver. Muito bem. Minhas queridas, vamos fechar. Antónia, começo por si. Uma última mensagem, algo que queira acrescentar àquilo que falámos aqui ao longo desta noite. E já agora um conselho para quem nos está a ouvir. Peço desculpa, não percebi a pergunta. Estava-lhe a pedir, ou a dizer, se quer acrescentar alguma coisa àquilo que fomos falando aqui esta noite, algo que não tenha dito e que se tenha lembrado entretanto, e também deixar um conselho a quem está desse lado a ouvir-nos. Quero-vos agradecer realmente por esta oportunidade também de poder ajudar alguém, e agradecer realmente à Ana Carvalho, foi ela que me levou até à LAI, realmente é uma pessoa muito importante na minha vida, e agradecer a toda a gente que me tem apoiado até à data, e a vocês também. Obrigada, e peço desculpa de alguma coisa, mas para mim foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo, gratidão. Nossa, que engraçado.
Nós é que agradecemos essa sua abertura e essa sua vontade e a vontade de estar aqui connosco a partilhar esta sua história de vida, que é uma história que marca e que serve de exemplo para muitas pessoas que estarão aí desse lado também a passar por problemas, encontrar uma âncora e um exemplo na Antónia para conseguir ultrapassar os seus problemas. Joana. No fundo, agradecer a Antónia, não é? O testemunho dela, mais uma vez, e dizer a todas as outras pessoas que estejam a passar por uma perda funcional, seja ela uma amputação ou não, muitas vezes existem aqui doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, que são doenças crónicas, condições que são para a vida, que muitas vezes fazem com que as pessoas também terminem em situações, em posições de ficar acamadas, de cadeira de rodas, e muitas vezes é muito difícil integrar isso nas suas vidas e ganhar e redescobrir aqui significado. E a todas essas pessoas que procurem, que façam munir aqui dos recursos corretos e dos profissionais também, e da família e dos amigos certos para conseguirem redescobrir um novo prazer na vida. E obrigada a todos. Muito bem. Lai, tens as honras de fechar esta vez. Que interessante. Olha, tenho que agradecer a nós os 4, porque sem nós isto também não existia, não é? Principalmente a Antónia pela hombridade com que fez, pela forma maravilhosa como explicou esta mudança de vida, pela forma inspiradora e conselheira como nos transmitiu a sua mensagem. Ao Johnny, porque percebi que tiveste aí algumas dificuldades e quando nós estamos ao serviço de algo maior, estas dificuldades vêm até nós e o importante é nós, de forma muito tranquila, sabermos ultrapassar, e fostes mestre nisso, mas deu para eu sentir isso. Assim como a Joana também, estávamos as duas aqui deste lado atentas. A ti, Joana, enquanto pessoa formada em psicologia, ligada à área da ciência, é sempre um prazer e uma gratidão enorme estar sempre onde eu estou, porque eu vivo num plano diferente do teu, parecido com o teu enquanto hipnoterapeuta, mas também enquanto ser espiritual que assumo que sou e não posso esconder quem sou, mas ter a validação da ciência para mim lá é muito importante para expandir cada vez mais todo o trabalho que nós neste momento aqui os 4 estamos a fazer em prol do bem maior que é a ajuda de que de alguma forma isto possa ter servido. Às pessoas que estão daquele lado, que nos estiveram a ver e sem me querer repetir, mas repetindo, doaram-nos o tempo e o tempo esse não tem preço. Àqueles que ainda vão chegar a esta entrevista, que façam coisas deste género, que façam ainda melhor para ajudar mais e mais pessoas, porque na era em que nós estamos, nós precisamos de trabalhar todos os temas e precisamos de estar todos ao lado uns dos outros para nos compreendermos, nos ajudarmos, nos ampararmos e nos elevarmos, independentemente da condição física, social, whatever, ou o que for. Por isso, se é para fechar, vamos fechar com chave de honra, com gratidão, com amor, falando amorês, porque nestas entrevistas nós só falamos amorês e há um tema... Olha, a Ana está aqui a agradecer, a Antónia, a vocês, a Lai, a Joana, a tu primo Johnny, gratidão por trazeres as histórias de vida. É isso, todos nós temos uma história de vida e para o próximo programa, adiantando-me porque eu acho que é importante aquilo que eu vou dizer, porque a Antónia passou também por isso, ela passou por um luto e a próxima entrevista que eu acho que nós deveríamos fazer é trabalhar o luto de quem amamos, é perceber de uma forma como eu consigo viver com o luto. A Antónia consegue viver com o luto, apesar de há 20 anos
ele está aí presente, não é? Ela está enamorada eternamente do marido, não é? E estás enamorada dele, aprendeste a fazer o teu luto do teu jeito, não é? Ele já te deu provas, eu acho que isso é muito importante. E trazer-nos também aqui outro testemunho marcante, tocante, não para que as pessoas tenham pena de ninguém que vem aqui, não, nem de nós, nem de quem vem, não, antes pelo contrário, estar aqui é um ato de grande coragem, a gente assumir-se tal e qual é e passar o nosso testemunho é um ato de coragem para que as pessoas possam de alguma forma viver melhor com esta condição que se chama viver ou sobreviver. Antónia decidiu viver e é com isto que eu fecho e agradeço de coração por tudo e por tanto. Muito bem, foi mais uma conversa que faltava, hoje com o testemunho marcante da Antónia, um testemunho que vão poder rever, se quiserem, já a seguir, o vídeo vai ficar disponível aqui até ao próximo programa, como tem sido habitual. O próximo programa aqui é dia 2 de julho, aqui o nosso back-office já colocou a data nos comentários, por isso dia 2 de julho é a próxima conversa que faltava, com o tema que a Lai já foi adiantando sobre o luto. Portanto, marquem na vossa agenda, não se esqueçam, estará aqui alguém a ser anunciado também atempadamente, a contar a sua história sobre esse tema. Resta-me agradecer-vos a vocês então também pela vossa disponibilidade, pelo vosso tempo doado, mais uma vez, e nunca me vou cansar de dizer isto à Antónia, pela coragem. Foi a segunda vez que eu ouvi esta história, a primeira foi hoje, às 5 da tarde, e a Antónia está aí, não me vou mentir. Eu disse a ela que tinha conseguido colocar-me a chorar, não estava à espera de uma história tão tocante como a que a Antónia teve. Mas o que fica daqui é a forma como ela se reinventou e como ela decidiu viver, como a Lai diz e bem. Portanto, ouçam, vejam, analisem, se sentem que devem fazer a mesma coisa, se sentem que devem até contactar um de nós para precisar de ajuda, não hesitem, contactem. Os nossos Facebooks estão todos aí disponíveis, portanto, é só enviar mensagem que nós estamos cá deste lado para ajudar. O vídeo fica já disponível a seguir, vai estar também na nossa plataforma Spotify amanhã e estará também no meu canal de YouTube daqui a alguns dias para que fique eternizado, isto porque agora o Facebook ao fim de 60 dias apaga os diretos, por isso ali no YouTube vai ficar para sempre para quem quiser depois assistir. Muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade e então até ao próximo dia 2 de julho.